E vamos agora ao quinto capítulo, a ativação dos limites absolutos do capital. Todo sistema de reprodução sociometabólica tem seus limites intrínsecos ou absolutos, que não podem ser transcendidos sem que o modo de controle prevalecente mude para um modo qualitativamente diferente. E quando a gente fala, pessoal, de propostas de mudança, né? Obviamente, em se tratando do sistema sociometabólico do capital, nós temos aqui um problema, né? Em princípio, é normal, né, pessoal, a gente esperar que seja assegurado o domínio da sociedade sobre a riqueza. Ou seja, o mais importante, obviamente, né, pessoal, é justamente a vida humana, né? A vida humana, ela deve se sobrepor à riqueza. Isso em prol, é claro, da economia da vida. No entanto, no sistema do capital, a gente vê justamente o contrário, né? O domínio da riqueza sobre a sociedade. O que a gente acaba tendo é o benefício de uma minoria dominante. Há aqui a subordinação permanente do trabalho ao capital. Então, o trabalho fica subordinado ao capital. O trabalho, né, tem como fim não a perpetuação do homem, mas sim diretamente a obtenção do capital. Né? Então, trabalha-se para obter capital. E as propostas de mudança desse sistema sociometabólico são muitas vezes vistas, né, como tabus, como algo que não pode acontecer. Né? É como se a gente não tivesse alternativa frente ao próprio capital. Né? Surgem aqui as chamadas camadas artificiais de complexidade. É uma complexidade discursiva que leva as pessoas a acreditarem que não há uma alternativa. Né? Diante do sistema sociometabólico do capital e considerando o modo de produção atual, né, o capitalismo, a gente não acaba não vendo uma alternativa a isso. E quando surgem aqui as complexidades, quando surgem as mazelas, né, quando surgem os aspectos destrutivos do capital, né, as soluções encontradas elas estão presentes no universo das soluções paliativas. Né? É como se sempre a gente estivesse aqui deixando para depois, né, um momento decisivo de fato, né, encarar esse sistema sociometabólico do capital. Então é como se a gente estivesse aqui deixando o julgamento final, digamos assim, né, para a posterioridade. É como se a gente estivesse sempre jogando para debaixo do tapete os problemas, mas uma hora esses problemas vão surgir como nunca, né? E na verdade essa hora, segundo aqui Mesaros, já chegou. Esse chamado momento da verdade, que antes era sempre retardado, né? A gente acaba chegando nele. Esses discursos complexos, né? Como eu falei, eles acabam fazendo com que a gente acredite de fato que não há alternativa, e inclusive o próprio espírito revolucionário, né? Acaba dando lugar a um espírito reformador. Então, em lugar de diretamente nas bases, né, de mudar o sistema, né, muitas vezes as propostas daqueles que eram revolucionários, né, as propostas de hoje são propostas que se resumem a questões de reforma. Né? Por isso que é importante ter consciência do que de fato está acontecendo. Né? A reflexão teórica faz com que nós possamos ver o que de fato está acontecendo, consequentemente, não ser manipulado por esses discursos complexos. O caminho aqui é da teoria e da prática. Né? Marx insistia que a arma da crítica não pode substituir a crítica pelas armas. A força material deve ser derrubada pela força material. Não basta o pensamento esforçar-se por sua realização. A própria realidade deve esforçar-se para chegar ao pensamento. Então, ao mesmo tempo, ele também indicava que a saída para o dilema implícito dessa visão, ressaltando que a teoria ela também se torna uma força material quando agarra as massas. A teoria pode ser realizada num povo apenas na medida em que seja a realização das necessidades desse povo. Né? Então, pessoal, a teoria ela só se realiza na realização das necessidades do povo. Agora,
No momento de sua concepção, a teoria marxista lutou como pôde para se realizar, mas a própria realidade se recusou a lutar ao seu lado, da maneira esperada e estipulada pelo próprio Marx. É compreensível que, sob as condições críticas atuais, os defensores do sistema do capital apresentem todo tipo de alternativas falsas. Mesaros toca no assunto interessante que é justamente o da emancipação das mulheres. E essa exigência de emancipação das mulheres acaba assombrando a própria ordem burguesa com o seu próprio passado. E por quê? Porque a própria burguesia, e a gente já discutiu anteriormente, né, ela já foi de classe revolucionária a classe conservadora. Ela, né, a burguesia, se lembra muito bem, né, dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. E nos tempos de revolução, né, essas palavras, né, esses conceitos, não foram palavras vazias ou alguma espécie de embuste cínico que eram usados para desviar a atenção do adversário real. Muito pelo contrário, essas palavras eram objetivos perseguidos com a paixão de uma classe, que era justamente a burguesia progressista. Né? Agora, mais tarde, ela teve de esvaziar essas palavras. Né? O que a gente vai ter aqui são palavras vazias, né, de suas convicções, aspirações, para justamente justificar até mesmo as mais gritantes iniquidades e desumanidades do domínio do capital na ordem social. Então, o que a gente vê aqui, né, pessoal, é justamente uma classe que foi de revolucionária, né, a conservadora. No que diz respeito à questão do desemprego, né, a gente tem aqui que até na parte mais privilegiada do sistema do capital, o desemprego em massa, né, a mais grave das doenças sociais, acabou assumindo proporções crônicas, sem que a tendência a piorar tenha algum fim à vista. Né? Então, a ideia de que essa situação de desemprego, né, piore, né, está clara aqui. E assim, pessoal, no sistema sociometabólico do capital, não se pode admitir a existência dos determinantes causais profundos dos interesses conflitantes que são inseparáveis do modo de controle capitalista. Né? Então, sempre que apareciam, né, essas causas, ou mesmo sempre que alguns povos, ou mesmo países, né, se propunham a deixar claras estas causas, né, havia aqui uma proposta de interferência nesses países. Né? Eles são vistos, né, como rebeldes. Então, países que não assumem, né, ou pelo menos que não buscam assumir o ponto de vista sociometabólico do capital, acabam sendo vistos como países rebeldes, né, povos rebeldes. Consequentemente, surge aqui a necessidade de democratizar esses países, né? Democratizar, obviamente, entre aspas. Então surge aqui essa ideia de preservação das realizações e valores democráticos dos Estados Unidos e dos países da Europa Ocidental. Né? E aqui que nós acabamos de encontrar, né, as políticas intervencionistas. A opção democrática, com todos os privilégios econômicos e políticos a ela atribuídos por direito, deve estar reservada aos Estados Unidos e a seus associados mais próximos, as chamadas democracias de capitalismo avançado. Em compensação, os povos que se opõem à perpetuação das relações de força na ordem internacional devem ser o quê? Desqualificados e mantidos sob firme controle daqueles que têm o poder de fazer respeitar esse controle, privando esses países sem a menor cerimônia do direito à autodeterminação por conta de sua alegada predileção irracional pela criação do pandemônio étnico. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, é a idealização do capitalismo e a consequente também, né, condenação do nacionalismo desses povos, né, chamados de rebeldes. Isso, obviamente, é uma idealização hipócrita, né? E, claro, contraditória. Os países capitalistas dominantes sempre defendem e continuam a defender seus interesses econômicos vitais como combativas entidades nacionais, apesar de toda a retórica e mistificação em contrário.
suas companhias mais poderosas estabeleceram-se e continuam a funcionar pelo mundo afora. São multinacionais apenas no nome. Na verdade, são corporações transnacionais que não se sustentariam por si mesmas. Então, pessoal, é importante a gente ter em mente que essas multinacionais são, de fato, organizações nacionais que funcionam em escala global. Não se nega aqui que o capitalismo seja, e sempre foi, desde o início, um sistema mundial, nem que esse sistema tenha se tornado mais integrado por ação das multinacionais. No entanto, assim como é essencial compreender e analisar o capitalismo como um sistema mundial, é também necessário admitir que cada empresa capitalista se relaciona ao sistema mundial por intermédio do Estado-nação e, em última análise, depende desse Estado-nação. Então, a expressão multinacional ela é frequentemente usada de modo completamente equivocado. Ela oculta, essa expressão oculta a verdadeira questão do domínio das empresas capitalistas de uma nação mais poderosa sobre as economias locais. Então, quando se fala, é uma multinacional, Quando se fala multinacional, é como se a gente esquecesse, de fato, o Estado, o Estado-nação, responsável por manter as condições de existência, e também colaborar para a sua própria expansão, para a própria expansão dessa multinacional. Então, na verdade, o que a gente tem aqui são empresas capitalistas de uma nação mais poderosa, em perfeita sintonia com as determinações e os antagonismos mais profundos do sistema do capital global. Os representantes das seções mais poderosas do capital compreendem que não estão em posição de dispensar a proteção oferecida por seus estados nacionais aos seus interesses vitais. Meseros destaca aqui também a necessidade daqueles que defendem o capital de desqualificar as pessoas que fazem pressão pelos direitos da minoria. Segundo esses que defendem os interesses do capital, direitos são para indivíduos, não para grupos. Se for preciso fazer concessões a minorias ressentidas, que sejam feitas sob a condição, talvez numa cláusula de duração, que não permita sua permanência por muito tempo. Infelizmente, pessoal, a gente vê isso bastante. O ataque a políticas em prol dos direitos das minorias. E geralmente, nesses discursos de ataque, é veiculada a ideia de que todos são iguais, não há diferenças, logo não há por que haver políticas que estariam diferenciando uns dos outros. Essas políticas de minorias, não há diferenças, todos são iguais, todos têm o mesmo tratamento, todos têm as mesmas oportunidades. Então o discurso em prol do capitalismo, em prol do capital, na verdade, prega isso. E a defesa dessa abolição, baseada na racionalização da consciência de classe, de que direitos são para indivíduos, não para grupos, como se os indivíduos que sofrem essas discriminações perversas não fossem membros de grupos hierarquicamente subordinados e explorados, combinada ao apelo hipócrita à humanidade comum. Diz, não, todos são iguais, nós pertencemos à mesma humanidade. Então essa humanidade comum dos indivíduos, sob as condições que hoje se apresentam, torna-se imensamente problemática a antiga prática bem-sucedida, de empurrar as contradições do sistema do capital por meio do desenvolvimento expansionista. Já foi mencionado anteriormente, que muitos problemas graves podiam ser adiados, estendendo-se a escala de invasão do sistema a todos os territórios ainda não controlados, e ao mesmo tempo aumentando o cacife entre os principais poderes envolvidos. Agora, não há mais lugar para garantir, na escala adequada, o necessário deslocamento expansionista. A tendência do desenvolvimento é de maiores concentração e centralização. É da natureza do capital não reconhecer qualquer medida de restrição, não importando o peso das implicações materiais dos obstáculos a enfrentar, nem a urgência relativa em relação à sua escala temporal. A própria ideia, pessoal, de restrição é sinônimo aqui de crise no quadro conceitual do sistema do capital. A degradação da natureza ou a dor da devastação social não tem qualquer significado para seu sistema de controle sociometabólico.
Nós temos cada vez mais necessidades historicamente criadas pelo capital, né? Necessidades que não são de primeira ordem, né? O capital acaba criando essas necessidades. Automaticamente nós temos aqui a transformação daquilo que era visto como supérfluo, né? Acaba se tornando em algo necessário. A necessidade natural, né? Ela acaba sendo suspensa para dar lugar a uma necessidade daquilo que é supérfluo. A entrada em massa das mulheres na força de trabalho durante o século XX é em extensão tão significativa que hoje elas já chegam a constituir maioria nos países de capitalismo avançado, não resultou em sua emancipação. Em vez disso, apareceu a tendência de generalizar para toda a força de trabalho a imposição dos salários mais baixos a que as mulheres sempre tiveram de submeter. E assim, pessoal, diante de pesquisas que trazem essa diferença do salário dos homens em relação ao das mulheres, né? Essa diferença caiu, na verdade, o que a gente tem, né, é a queda no salário dos homens. Em outras palavras, essa diferença caindo não quer dizer que a mulher esteja ganhando mais. Na verdade, na maioria das vezes, o que acontece é os homens estarem ganhando menos. O poder de compra familiar caiu, sobretudo nos anos 80. E assim, pessoal, a necessidade de uma transição para a ordem social controlável e conscientemente controlada pelos indivíduos, como defende o projeto socialista, continua na agenda histórica, apesar de todos os fracassos e decepções. E nós finalizamos aqui, né, mais um capítulo. Na próxima aula nós vamos iniciar a parte 2 do livro, Legado Histórico da Crítica Socialista, o desafio das mediações materiais e institucionais na esfera de influência da Revolução Russa. Bons estudos a todos e até a próxima. Todas essas sociedades anteriores, todos esses modos de produção anteriores, de modo desigual, objetivavam a reprodução humana. Objetivava criar as condições para que homens e mulheres fossem senhores, fossem escravos, fossem senhores de engenho, proprietários feudais, ou fossem artesãos, ou fossem trabalhadores rurais, servos de gleba. Eles tinham que sobreviver. O capitalismo é o primeiro modo de produção que não objetiva a reprodução da humanidade, mas a reprodução do capital. É por isso que tantos países, Estados Unidos e Brasil à frente, estão aniquilando milhões, milhares de pessoas, e rapidamente chegaremos aí à casa de 1 milhão. No mundo já passamos a casa de 1 milhão de mortos, o que mostra que esse sistema é letal. Ah, mas é diferente o tratamento na Alemanha, na França, com relação ao Brasil e Estados Unidos? Claro que é, profundamente diferente. Mas deve causar preocupação. Como é que o sistema de saúde italiano, como que o sistema de saúde alemão, como que o sistema de saúde inglês não estavam preparados para enfrentar uma pandemia dessa dimensão? Quando muitos cientistas, estudiosos, vêm dizendo já há anos, né, do risco de uma pandemia do tamanho desta que nós estamos vivendo. Porque para o sistema do capital, global, ainda que desigual entre o norte e o sul, a prioridade não é ter hospitais públicos primorosos, é ter enriquecimento privado primoroso. Essa é a diferença. That is the question, diriam os ingleses. Essa é a diferença. Resultado. A sociedade, a partir do momento em que ela passa a visar a riqueza da classe burguesa e proprietária, ela instaura uma segunda natureza em relação à primeira natureza humana. Qual era a primeira natureza humana? Produzir para a sua sobrevivência e para a sua felicidade humana, individual e coletiva. Qual é o objetivo da segunda natureza de que fala o Marx? Enriquecer a classe já rica e burguesa proprietária. É simples assim.
E o Mezzaro chama esse processo, no seu Para a Lei do Capital, das mediações de segunda ordem. O Capital introduz mediações de segunda ordem. Exemplo muito claro. Qual era o objetivo da humanidade no passado ao trabalhar? Produzir os seus meios de subsistência. Qual é o objetivo da humanidade hoje ao trabalhar? Criar riqueza para a classe burguesa, que é quem controla o trabalho, o converteu em trabalho assalariado, alienado, coisificado, estranhado e, frequentemente, subremunerado. Resultado: a destrutividade começa a explodir. Alienações, coisificações, estranhamentos, traços que configuram, né, um modo de ser dos indivíduos do nosso tempo, os sofrimentos, as depressões, os adoecimentos. No que diz respeito à natureza, eu vou voltar a isso mais para frente, as devastações ambientais, ilimitadas, vou voltar a isso, então não trato disso mais agora, mas mais à frente, as opressões de raça, gênero, etnia, sexo, todas essas aberrações foram, especialmente nos últimos anos, 5, 6, 7 anos, foram destampadas dos porões mais abjetos, das catacumbas mais lúgubres e das cavernas mais ossificadas. A teoria do negacionismo hoje, que diz que a ciência não existe, que a pandemia é uma gripezinha na versão rústico-tropical, ou como dizia o inspirador do rústico-tropical, né? O indigente do norte, o Trump, que, aliás, pagou o preço, começou a pagar o seu preço, né? Que os Estados Unidos, que o vírus era chinês e que os Estados Unidos não se preocupassem com isso. Quer dizer, um negacionismo mais abjeto, né? São expressões né, desta realidade onde está tudo fora da ordem.